pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues do Jefa Sorocaba, estamos aqui para mais uma palestra online. Quero muito agradecer o carinho de vocês e vocês que estão nos acompanhando pelos nossos canais oficiais de transmissão, youtube.com/Jefa Sorocaba e facebook.com/Jefa Sor. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube ou ainda não curtiu, não seguiu a gente ali na nossa página no Facebook, faça isso. Toda vez que a gente iniciar uma transmissão nova, você recebe uma notificação, tanto pelo YouTube como também pelo Facebook. E quero agradecer imensamente a vocês que se inscreveram no nosso canal no YouTube, porque nós atingimos aí a marca de 1000 inscritos. Muitíssimo obrigado a vocês pelo carinho, por prestigiarem aí os nossos trabalhos online. Na tela para vocês também o número do nosso WhatsApp, 15 do DDD 981201843, esse número que também é para o nosso Telegram. E na tela também o nosso Twitter, @Jefa Sorocaba. Se você ainda não seguiu a gente lá no Twitter, entra lá também, você que tem Twitter. A gente tem feito as nossas divulgações por lá também. E o nosso site, jefasorocaba.com, onde você tem a oportunidade aí de saber mais informações a respeito do nosso trabalho. Todas as informações a respeito do nosso trabalho você encontra lá no nosso site jefasorocaba.com. E lembrando sempre, para o pessoal, a gente ainda não tem feito nenhuma atividade presencial, mas assim que a gente iniciar, a gente vai colocar lá no nosso site também. Vamos iniciar então a nossa transmissão de hoje, fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo imensamente a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso trabalho, para que eles estejam presentes mais uma vez, abençoando e iluminando a cada um de nós, abençoando os nossos propósitos. Que Jesus se faça presente hoje e sempre em nossas vidas, em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, vamos passar aqui os nossos recadinhos, antes da nossa palestra online, para o pessoal que está conhecendo agora, os nossos trabalhos, pessoal que ainda não conhece as nossas atividades. Então, rapidamente aqui os nossos recados antes da nossa palestra de hoje, com o nosso querido irmão Ney, um irmão muito querido, eu tenho um carinho gigantesco por ele, vocês vão saber porque ao longo da nossa transmissão de hoje. Então, todas as segundas-feiras nós temos aí a palestra online, que começa às 8 da noite, e antes da palestra tem o atendimento fraterno online às 7 horas. Para o pessoal que quiser passar em atendimento, estiver passando por alguma dificuldade, quiser conversar, segunda-feira é o dia específico para isso, é só entrar em contato com a gente, que nós fazemos aí o atendimento, tanto via WhatsApp como também pelo Skype. E na quinta-feira é o dia das vibrações à distância, depois da palestra online. Vibrações específicas aí para os animaizinhos. Então quem tiver um animalzinho doentinho, quiser passar em tratamento espiritual à distância, só mandar para a gente os dados que estão aí na tela. E é muito importante no dia da vibração, cada um fazer o evangelho no lar, na sua casa ou onde tiver, para poder receber aí os benefícios do plano espiritual. Na tela aí também para vocês as palestras do mês de julho, Estamos começando um novo mês. E domingo agora, inclusive, vocês estão vendo ali, dia 4, é o dia do nosso trabalho de assistência espiritual aos animais online. Então, quem quiser também passar em atendimento fraterno no domingo, domingo de manhã, a gente também faz esse atendimento. E também tem a palestra às 9h30 da manhã. Aí na tela também, livros com a temática da espiritualidade dos animais, livros da doutrina espírita, obras básicas da doutrina espírita. Quem quiser adquirir algum desses livros é só entrar em contato com a gente. E quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, a gente agradece de coração. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda, principalmente nesse momento aí de pandemia, onde a gente ainda não conseguimos abrir o nosso centro espírita. A maioria dos centros espíritas estão aí fechados por conta da pandemia. Mas quem quiser e puder nos ajudar, a gente agradece de coração. Afinal de contas, a gente tem as nossas despesas aí, todo centro espírita tem as suas despesas, o Jefa não foge à regra. Temos aí as nossas despesas para honrar. E quem quiser e puder nos ajudar, a gente agradece de coração. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda nesse momento aí que a gente está passando da pandemia, Mas em breve, se Deus quiser, a gente vai estar em uma situação melhor, a gente vai poder abrir o nosso centro. Vou colocar aqui na tela para vocês, o nosso querido irmão Ferdinando Rusante. Ele é mais conhecido como Seu Ney, aqui em Sorocaba principalmente, ele é muito conhecido por palestras espíritas em vários centros. E o Seu Ney, ele é discípulo do Pietro Baldi, um companheiro muito importante, um espiritualista muito importante, e que
morou inclusive na cidade onde São Francisco nasceu. E o seu Ney já esteve, inclusive, né, na Itália, conhece bastante também da história de Francisco de Assis e vai compartilhar um pouquinho dessa história aqui pra gente na noite de hoje. Seu Ney, muitíssimo obrigado, viu? É uma honra ter o senhor aqui. Que Jesus o abençoe e o ilumine hoje e sempre. Muito obrigado por ter gravado e mandado essa palestra aqui pra gente. Tudo bem, vamos lá. Quem era São Francisco? Bom, para quem não sabe, São Francisco era a reencarnação de São João Evangelista, o apóstolo querido de Jesus, a quem ele confidenciava os ensinamentos os mais íntimos. Por isso, os demais apóstolos tinham ciúmes de João e perguntavam a ele o que o Senhor lhe falava. Ele não dizia, pudera. Ele era a reencarnação de Samuel, o profeta Samuel, o mais evoluído dos apóstolos. Jesus falava-lhe diretamente, como ele fez no Apocalipse. Bem, vamos à história. São Francisco, quando nasceu, era para se chamar João, que era o nome que a sua mãe Pica lhe tinha dado. Seu pai estava viajando e quando chegou, mudou o seu nome para Francisco. Ele era Francisco de Francês, que o pai ia muito para a França e fez uma homenagem à França, chamando o seu filho de Francisco. Isso por volta de 1882. Francisco deve ter nascido por volta de 1880 a 1881. O pai dele era um rico burguês. Tinha uma loja de tecidos em Assis. Poderia, então, ter sido um rico comerciante de tecidos se ele seguisse os passos do pai. Francisco, por sua vez, não propôs nenhuma reforma à igreja, nem inflamou rebeliões contra o poder público, mas foi um grande revolucionário. Idealista. Imagine que ele chegou a ir ao Egito em 1219, na época da Terceira Cruzada, propor a paz ao sultão, chamava-se Melequel Camel, pois havia uma guerra entre cristãos e muçulmanos em Jerusalém. Dialogou com o sultão e saiu com a permissão de os seus seguidores frequentarem todos os lugares santos de Jerusalém, Belém. Todos os franciscanos foram assim autorizados, desde o século XIII, a visitar Jerusalém e Belém. A ordem surgiu em 1209. Todos os franciscanos foram autorizados, assim, desde o século XIII, a visitar Jerusalém e Belém. Em 1226, com a morte do santo, já eram mais de 20 mil seguidores de São Francisco e muitos deles foram fixar residência lá em Israel. Francisco levou uma vida de burguês, desde a adolescência acompanhando seu pai nas viagens à França. E assim ele aprendeu francês, trabalhava na loja, se vestia trazendo roupas finas, educado de maneira indulgente e descuidadamente. Podemos dizer que ele ferveu de excitação juvenil, escreveu o frade Tomás Celano, que foi seu contemporâneo.
Havia nessa época guerras entre os burgueses de Folinho e os aristocratas de Perugia. Atraído pela conquista da fama, da notoriedade, ele se engajou no combate, mas foi capturado pelos inimigos e ficou preso durante 1 ano, até ser libertado. Passou na prisão 1 ano. Porém, a caminho de mais uma batalha, a fim de servir nos exércitos de Papa, que lutavam contra o Império Romano-Germano, numa região da Itália, ele desistiu de uma vez de lutar. E então cedeu a sua capa e a sua armadura ricamente ornamentada a um cavaleiro em farrapos que se encontrara no seu trajeto. Foi esse talvez o primeiro ato da sua conversão. Aos poucos, Francisco retirou-se da vida mundana, das festas, da loja dos pais e também das batalhas. Tudo isso não tinha muito sentido para ele. Encontrou uma linda dama e por ela se apaixonou. Teria dito ele. Encontrei a dama pobreza, a senhora pobreza. Escolheu então fazer a sua vida uma vida de pobreza e do mundo o seu convento. Em seu testamento confidenciou: quando ainda estava em pecado, parecia amargo ver os leprosos, mas o Senhor me levou a estar com eles e usei de misericórdia. Ao me afastar, aquilo se transformou em doçura da alma e do corpo. Esperei um pouco e saí do mundo, disse ela. Linda, né? Quando ele abraçou o leproso pela primeira vez, sentiu nele o amar ao próximo como a si mesmo. E permitiu, então, entrar nele o amor por aqueles que sofrem. E assim foi até o fim da vida dele. Certa vez, rezava ele diante de um crucifixo na igreja de São Damião, quando ele ouviu o Cristo dizer: Francisco, reconstrua a minha igreja, ela está em ruínas. Você já pode imaginar o que significa ouvir o Cristo diretamente no seu ouvido, dentro de um crucifixo? Imagina a evolução, a sensibilidade desse homenzinho. Ele então começou, com as próprias mãos, a reforma do templo. Imagine só. Confuso, deu ao pároco um saquinho com moedas, uma quantia razoável de dinheiro para a restauração do templo. Justo. O pároco, desconfiado da providência daquele dinheiro, jogou tudo fora. Na verdade, ele andava se desfazendo dos tecidos, das roupas e talvez do dinheiro do pai para conseguir aquela soma. Essa idade, o homem era terrível. O pai chamava-se Pedro Bernardone, senhor rico, formoso. Envergonhado, para fazer justiça dentro do povo, ele arrastou o filho até a praça onde eram julgados as disputas públicas. E depois prendeu o filho num quarto escuro de sua casa. A sua mãe chamava-se Pica. Foi lá e libertou. O pai, porém, no processo criminal contra o próprio filho, reivindicou
a devolução do dinheiro tomado pelo rapaz. Francisco foi julgado e devolveu ao pai o dinheiro, como também as próprias vestes, e ficou nu na frente do povo. Estava do lado o bispo, São Guido, e o São Guido tirou a capa, foi lá e cobriu o Francisco com a capa dele. Você já imagina essa cena? Bem, ele devia estar mais ou menos com 26, 27 anos. Assim foi o início da sua missão. Passando a vestir uma túnica de pano desgastado pelo tempo. Foi incompreendido por muitos, mas cativou a outros tantos. Passou a viajar pelas estradas, aldeias e cidades da Itália, com alguns amigos, alguns até ricos, como o Frei Bernardone, depois foi seu companheiro durante muitos anos, como também o Pedro Catani, depois foram se avolumando. No fim, eram 3 viajando, juntaram-se mais algum e tornaram-se 12, exatamente como eram os apóstolos do Cristo. O que fizeram eles? Ocuparam uma pequena região ao lado da Porciúncula. A Porciúncula era uma igrejinha pequenininha que tinha lá embaixo, no pé do morro, onde estava Assis. Sobre Assis estava aqui em cima, no Morro do Subásio. E essa igrejinha pequenininha estava lá embaixo. Eles foram lá, ocuparam aquela região. Era uma pequena igreja. Hoje, sobre ela, foi construída uma igreja enorme. E a igrejinha ficou lá. Eu estive lá nessa igrejinha chamada Porciúncula, um amorzinho, coisinha linda. Eu me enamorei por ela. Criou em seguida uma ordem religiosa. Num encontro com o Papa Inocêncio III em Roma, ele foi lá junto com todos os seus seguidores. E em seguida, uma ordem religiosa conseguiu a permissão, como a aprovação veio em 1209. Eram regras escritas meio simples. Não tinha nada de monástico, coisa de convento, de monge, nada disso. Foi um movimento pelo amor e pela paz, que colocava em prática o Evangelho do Cristo como jamais a Igreja antes fizera. Preocupado, então, em abrigar toda aquela gente, em ter que ter dirigentes, convento, Francisco, preocupado, isolou-se numa floresta para meditar e não queria ver ninguém, a não ser os leprosos. A resposta para ele veio num trecho do Evangelho, onde está escrito: o reino de Deus está em você. E então ele voltou para o grupo dele. Numa noite de março de 1212, Clara di Sivarone, era uma moça rica da sociedade, da alta sociedade de Assis, abandonou a casa, abandonou a família e foi para Porciúncula morar com os seguidores de Francisco. Juntou-se aos missionários e nunca mais voltou para casa. Tornou-se também seguidora de Francisco e nunca mais o deixou. Na primavera de 1224, agora é o período importante da vida de Francisco. Nós vamos contar, e vocês prestem atenção, que de verdade essa passagem constitui a apoteose da sua vida. Foi em 1224. Como fazia todos os anos, ele retirou-se para o Monte Alverne, para, em solidão, celebrar a festa de São Gabriel, de quem ele era devoto. O arcanjo lhe apareceu num daqueles 40 dias que ele ficou lá.
E então ele pediu ao arcanjo que ele, Francisco, pudesse sentir em si mesmo, durante a Via Crucis, tudo que Jesus teria sentido durante a Via Crucis e também a própria crucificação. Ele queria sentir tudo nele, o que Jesus passou. Os fatos da ocorrência da cruz em seu corpo estão narrados no livro As Fioretti, as florzinhas que o próprio Francisco escreveu, meticulosamente contando todos os fatos como se deram. Apareceu para ele um serafim, que era o Cristo numa cruz, e aí se desenvolveu e ele começou a sentir dores nas mãos, nos pés, no pescoço. E tudo isso está narrado nesse livro, As Fioretti. Essa passagem é uma passagem mais linda da sua vida. Naquela hora, era o próprio Cristo que se manifestou para ele. Era um sol, o mesmo sol que ensegueceu Paulo de Tarso na entrada de Damasco. Jesus era um sol mais potente que o sol. Por isso, assim como nós não podemos olhar o sol porque enseguece, também não se podia olhar a Jesus. Jesus era um sol potente. E o Tarso ficou cego. Precisou entrar para Damasco. E aí o Ananias apareceu para ele para voltar à vista. E o Ananias deu um passe nele e as escamas caíram dos seus olhos e ele passou a ver. Lindo, né? Essa coisa deve ter sido linda. Bem, continuemos. Ficou cego. Passou a sofrer dores do corpo inteiro. Não conseguia mais dormir. E assim, orando devagar, lentamente, chegou a morrer e a sonhar. Durante esses sonhos, no final de sua vida, ele acordou para pedir aos seus confrades para registrar as suas palavras. E foi nesse momento que surgiu o Cântico das Criaturas, que era a reconciliação com a irmã morte. E reconhecimento de que Deus está em tudo, nos astros, nos vegetais, nos animais, em todos os seres. Ele morreu aos 46, 48 anos, 46, 47 anos, no dia 4 de outubro de 1226. E menos de 2 anos depois, ele já era considerado santo e foi canonizado pelo Papa Gregório IX, deixando um legado de amor total, uma mensagem universal. Em sua morte, deixou mais de 20.000 seguidores, que foram aumentando assustadoramente, chegando hoje certamente a alguns milhões. Imagine se somar todos aqueles do mundo espiritual que formam as correntes de São Francisco. Bem, agora vamos falar alguma coisa de Santa Clara. Santa Clara foi também canonizada. Em 1225, ela abandonou a família em 1212 e foi morar com o Francisco toda essa época. Aparentemente, eles não tiveram relacionamento amoroso, mas o afeto entre ambos era imenso. Certa vez, Francisco disse a ela que tinham de se separar, ao mesmo tempo temporariamente. Era preciso para atenuar os comentários maldosos da cidade. E assim eles se afastaram. Mas depois, quando chegou a primavera, eles se reencontraram.
e nunca mais se separaram, unidos na devoção apaixonada que nutriam por Deus, pelos pobres e pela natureza. A castidade pelo qual haviam optado nunca fora um voto de desamor, mas do mais superabundante amor. Afirmou isso, sabe quem? O frei jesuíta, o frei franciscano, Leonardo Boff. Eu gostava desse frei. Ele era muito bacana. Para terminar, conta-se que ao morrer, Francisco pediu aos seus confrades que o levassem para perto de Clara, na igreja de São Damião. E lá, logo que ela o viu, ajoelhou-se e beijou a sua mão marcada pelos estigmas da cruz. E no gesto, ela teria tirado com os dentes um resto de um prego que estava ainda na mão dele. Conta-se. A símbolo de comunhão maior do que esse não existe. Agora, para terminar, eu vou recitar para vocês o Cântico das Criaturas, que é muito lindo e merece ser lido, porque ninguém decora isso. Para terminar, e depois faremos a nossa prece de encerramento. O Cântico das Criaturas diz assim: Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que nos dá o dia e nos ilumina. Louvado seja, Senhor, pela Irmã Lua, pelas estrelas, que no céu formaste claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo Irmão Vento e pelo ar, nublado ao mesmo tempo e por todo o tempo, pelo qual a todas as criaturas sustentas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo Irmão Fogo, com que iluminas a noite. Ele é belo, alegre, robusto, forte. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a irmã Terra. Mas ainda, louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã Morte, a nossa irmã Morte corporal, da qual nenhum homem pode escapar. As laudes do Senhor por suas criaturas são o último canto do grande inspirado com que a voz interior se cala. A emanação radiante do divino centro do universo, as vibrações espirituais chegais dos reflexos do princípio animador da vida, as criaturas, as coisas se fundiram na harmonia do único do Espírito. Que assim seja. Encerramos com a prece do viandante, em que ela diz: Senhor, bendito sejas, sobretudo pela dor, irmã, pois que ela de ti nos aproxima. Prostramos-nos perante a obra imensa, mesmo que a nossa parte nela seja de cansaço. Nada temos a pedir-te, porque tudo é sábio e perfeito na tua criação. Mesmo o nosso sofrer, mesmo a nossa imperfeição, que é passageira. Por isso, aguardamos no posto do nosso dever o nosso amadurecimento e na tua contemplação, Senhor, buscamos o repouso. Vamos na paz de Deus e que Deus nos abençoe. Assim seja. Muito obrigado. Que assim seja, Sonei. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho, por você ter mandado pra gente, o senhor ter mandado pra gente essa palestra, né, tão edificante, né, histórias muito bacanas a respeito de Francisco de Assis, que algumas delas eu não conhecia, outras, né, são meio que de domínio público,
mas principalmente os bastidores aí, né, que o Senhor Ney nos trouxe. Acho que isso veio apenas engrandecer toda a nossa apresentação de hoje. Gratidão, Senhor Ney, que Jesus o abençoe e o ilumine hoje e sempre. E espero ter o Senhor aqui outras vezes, né, em outras oportunidades aqui, se o Senhor tiver a disponibilidade, né, puder ceder um pouquinho do seu tempo para a gente, será uma alegria muito grande ter o Senhor mais uma vez aqui. Quero agradecer mais uma vez a vocês que nos acompanharam na noite de hoje. Que Jesus abençoe e ilumine os lares de vocês. É o momento agora das nossas vibrações à distância, junto com os seus animaizinhos, né, de preferência, junto com os seus animaizinhos. Quem não tiver condições de estar junto com o animalzinho, pode fazer aí da onde vocês estiverem, né, mas é muito importante, né, fazer o evangelho no lar e ter o pensamento ligado aos nossos amigos espirituais, para que eles nos enviem as boas energias, as boas vibrações e principalmente, né, se for possível e permitido, as energias curativas para os nossos irmãozinhos menores. Grande abraço a todos. Domingo agora estaremos juntos aqui no nosso trabalho de assistência espiritual aos animais a partir das 9h30 da manhã. Que Jesus esteja presente nos corações de todos vocês. Um ótimo final de semana e até domingo, se Deus quiser.